Hoje eu vim te dar uma estratégia para você aprender a reverter todos os seus clientes que deram rating. Isso mesmo, aquela pasta daquele cliente que veio com o nome limpo, que você ajudou a regularizar, você subiu para análise de crédito e veio lá o recado lá da análise escrito, cliente proponente não alcançou o rating suficiente, proponente foi reprovado por rating, enfim, não importa. Agora eu vou te dar uma estratégia que você vai conseguir reverter, resolver esses casos e eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você. Então fique comigo nesse vídeo até o final. Pessoal, você que é corretor de imóveis, com certeza já vivenciou o que eu vou passar aqui, que é, pega um cliente com nome limpo, pega uma pasta, enche o seu coração de esperança, sobe aquela pasta para o crédito e o cliente ele é reprovado. E quando isso acontece, infelizmente eu já fiz muito isso e provavelmente você também deve fazer. Nós não fomos orientados a ter uma estratégia, a ter uma clareza para tratar esse cliente. Pelo contrário, o nosso gestor, o nosso líder, o nosso gerente, muitas vezes ele até vai falar, pula para outro, não adianta ficar se desgastando com esse cliente. E o que nós precisamos entender é que, na verdade, existem dois tipos de clientes. Dois. Não existe cliente que ele é reprovado. Existe o cliente que ele compra hoje e existe o cliente que ele vai precisar passar por uma triagem para ele comprar amanhã. E o que diferencia o corretor de alta performance, o corretor de sucesso, o corretor que está sempre vendendo, para o corretor falido, para o corretor quebrado? É só você olhar no seu stand de venda que você vai ver um monte de corretor quebrado, que você nem sabe como que sobrevive. Já está 3, 4 meses sem vender e vivendo com a glória do passado, vivendo com as vendas que ele fez lá atrás, vivendo com aquela esperança que ele vendeu 3 apartamentos uma vez, ganhou 10, 15 mil de salário, então ele entendeu que o mercado dá dinheiro, mas ele não tem uma estratégia. Então existe um monte de corretor falido e um monte de corretor quebrado. E a pergunta é, o que vai diferenciar o corretor quebrado para o corretor que está sempre vendendo, para o corretor que está sempre dentro de uma alta performance em vendas? É uma coisa muito simples, é uma questão de mentalidade, é uma questão de entender que vão existir dois clientes. Cliente A é o cliente que compra hoje e o cliente B, o cliente que compra amanhã. Resumindo de uma maneira mais fácil para você, cliente A é um cheque que a construtora assina, te entrega, você vai lá no Banco Itaú e saca o valor todo hoje. Banco Itaú só foi um exemplo para você entender essa metáfora do que eu falo aqui com vocês. E existe o cliente B, que é um cheque, mas é um cheque que você não saca hoje. É um cheque que você vai sacar amanhã. E eu tenho visto isso na maioria dos corretores, que eles pegam um cliente que foram reprovados por rating e simplesmente fala que mês que vem vai tentar de novo e esquece aquele cliente. Haja vista que estamos no mês de abril. E hoje, no dia de hoje é uma quarta-feira, para falar a verdade, estou pensando que é quinta-feira, é Semana Santa chegando aqui, no Semana Santa feriado nacional, e eu tô com isso na cabeça falando que é quinta-feira. E o que acontece demais da conta é o fato de o cliente ele ser reprovado e as pessoas largarem de mão. Eu acabei de aprovar uma cliente hoje, que ela já veio de uma outra imobiliária, aqui muito conhecida aqui na Zona Oeste imobiliária, e não deram a devida atenção, porque há 2 meses ela foi reprovada lá. Quando eu fui rodar o crédito dela aqui, ela aprovou 30%, 420 meses. Uma aprovação maravilhosa e vai conseguir comprar o tão sonhado empreendimento que ela sempre quis e que ela sempre sonhou. E o que eu vou trazer aqui para vocês é uma coisa simples. Pensa comigo, por que aquele corretor que atendeu essa cliente 2 meses atrás não acompanhou essa cliente e hoje ele fez a venda dessa cliente? E, na verdade, quem vai fazer a venda dessa cliente vai ser eu. Por quê? Porque ele não teve paciência, porque ele não usou uma estratégia, porque ele não teve uma atitude intencional em relação a essa cliente. Reprovou, ele vai para o próximo. E o corretor hoje, que pega um cliente reprovado, um cliente por rate, um cliente por Bacen, um cliente com Conres, seja lá o problema que for, um corretor que pega esse cliente e ele não dá a devida atenção para esse cliente, esse corretor está com os dias contados
dentro do mercado imobiliário. Porque se você quer vender com recorrência, além de você aplicar essa estratégia para tirar o seu cliente do hate, que eu já vou te entregar ela aqui, espera só mais um pouquinho, fica comigo até o final, você vai precisar criar uma carteira. E numa carteira, dentro do primeiro mês, você vai atender pelo menos 15 pessoas, 10 pessoas. No segundo mês, mais 10, mais 15. No terceiro mês, mais 10, mais 15. Ao final do primeiro trimestre, você vai ter 45 pessoas que passaram pelo seu funil de uma maneira presencial. E aquelas 15 pessoas que você atendeu lá no primeiro mês desse trimestre, serão boa parte de pessoas que estarão aptas a estar comprando com você ao final desse ao final desse trimestre. A pessoa que você atendeu lá atrás é a pessoa que você vai estar vendendo lá na frente. Então a gente precisa ter uma ideia que o cliente que eu não vendo hoje é um cheque pré-datado para eu sacar lá no futuro. Se você virar essa chave, você atender um cliente com rating, você vai falar, opa, aqui está uma venda para eu receber daqui a 3 meses. É uma poupança, é uma caderneta. O que eu estou fazendo aqui é um investimento. Tá bom, Luan, mas o que você faz? Antes de te falar estratégia, não se esqueça de inscrever aqui no meu canal, porque eu estou com uma frequência te entregando conteúdos aqui para ajudar a melhorar a sua performance e te ajudar a vender mais. Então, quando você se inscreve, quando você curte, quando você comenta o que você achou do vídeo, e o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e começa a me recomendar para mais pessoas. Mas vamos voltar aqui para o conteúdo já, mas não deixe de se inscrever. O que eu faço? Eu tive uma cliente agora que ela foi reprovada por rating e nós vamos seguir uma estratégia. Ela é uma cliente, ela é um cheque pré-datado. É uma venda que eu vou sacar daqui a 2, 3, 4 meses. Então, o que vai acontecer? Eu, juntamente com o meu correspondente, nós marcamos com ela lá numa agência para não ter que pegar aquela fila da caixa. Mas caso você não consiga fazer isso, você pode averiguar ali os dias que a Caixa Econômica está mais vazia. E o que você vai fazer? Você vai com essa cliente, ou vai trazer uma orientação para essa cliente e junto à gerente da Caixa. E primeiro ponto, fazer uma abertura de conta corrente. Primeiro ponto, fazer uma abertura de conta corrente na Caixa Econômica Federal. Posteriormente, fazer essa abertura de conta corrente, se essa pessoa trabalhar de carteira assinada, ela vai fazer portabilidade da sua conta salário. Então, ela vai fazer portabilidade e aquela conta corrente agora vai passar a ser a conta primordial. Primeiro passo, anota aí. Abriu uma conta corrente, o cliente deu rate. O que é o rate? Um rate é uma pontuação baixa no relacionamento com a Caixa. Então, o que esse cliente vai fazer? Vai precisar melhorar a pontuação dele, melhorar o relacionamento. E como que melhora o relacionamento? Ele tendo atitudes, ele tendo o comportamento de cliente entre agência e cliente, entre banco e cliente. Então, quando ele chega lá e faz uma abertura de conta corrente, ele já existe para o banco. Quando ele faz uma portabilidade da conta salário, da conta que ele usa para o banco, ele já começa a querer aparecer mais para o banco. Quando ele pega e cadastra uma chave Pix, isso daí já melhora a pontuação dele. Eu faço isso porque eu precisei fazer isso no Itaú para conseguir crédito, porque eu queria fazer cartão em questão de milhas, e isso me ajudou muito. Então, abriu a conta corrente, portabilidade, cadastrou uma chave Pix. Agora o quarto passo, ele vai cadastrar um débito automático. Conta de luz, conta de telefone, cadastrar um débito automático ajuda bastante o relacionamento do cliente a melhorar. Depois que ele faz esses fatores, o que ele vai fazer agora? Ele vai começar a contratar produtos. É isso que muda o jogo. Contratação de produtos. Seguro de vida, seguro de conta, tudo que for de seguro que esteja no orçamento dele, ele vai estar contratando. Então, vou ter os seguros lá, que ele vai ter que pagar durante um ano, por mês. Vão ter produtos específicos que ele pode comprar somente para aquele mês. Mas se o cliente seguir essas etapas depois do rate, que é abrir conta corrente, portabilidade de conta, cadastrar chave Pix, cadastrar débito automático e posteriormente a isso ainda comprar produtos,
eu falo para vocês que isso não é nenhuma garantia que esse cliente vai conseguir a aprovação dele. Mas eu posso trazer para vocês aqui uma estatística. A cada 10 clientes que são reprovados por rating e aplicam essa estratégia que eu estou falando aqui com vocês, pelo menos 7 pessoas no período de 30 a 60 dias conseguem ter uma aprovação ali de 30%, 420 meses. Outros já começam a ser aprovados 25%, mas já começa a ter uma luz no fim do túnel. E lembre-se, nós não podemos ter medo do cliente. Nós precisamos trazer o cliente para essa realidade. Nós precisamos explicar para o cliente como que funciona no detalhe a compra do imóvel. E se o teu cliente ele for reprovado no primeiro momento, ele vai precisar ter um trabalho, ele vai precisar colocar uma energia, se de fato ele estiver comprometido com essa conquista dele, que é a conquista do imóvel. E me diz aí, o que você achou dessa estratégia? Você achou benéfico? Você acha que funciona? Qual a sua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Pega esse vídeo, recomende para mais 2, 3 amigos seus que, da mesma forma que te ajudou, eu também tenho total certeza que vai ajudar eles. E até a próxima!